Olá! Como eu uso muito zíper invisível aqui nos meus projetos, resolvi preparar esse vídeo e mais 3, mostrando o que aprendi sobre esse tipo de fecho ao longo do tempo. Vamos começar falando sobre a margem de costura. Eu costumo usar 1 cm na peça que vou aplicar o zíper, porque essa medida dá certinho com a medida da lateral do zíper. Primeiro passo, sempre testo o zíper, abrindo e fechando algumas vezes. Com os dois lados direitos do tecido virados para mim, coloco o zíper onde ele vai ficar, também virado para mim. Agora, abro o zíper e posiciono o direito do tecido com o direito do zíper. Do outro lado, a mesma coisa, coloquei direito do zíper com direito do tecido. Repare que não mexo no finalzinho do zíper. Em cima, o próprio zíper me dá o limite dele. Só dobrar que você vai perceber. Então, dobrei para ver o limite e posicionei na extremidade do tecido. Prendo com alfinetes para segurar no lugar certinho. Depois de alfinetar, eu tenho duas opções: ir para a máquina direto, o que exige um pouco de prática, ou alinhavar para garantir que o zíper não vai sair do lugar, o que indico para quem está começando. Um detalhe importante é que eu nunca vou até o final do zíper, eu paro os 2 dedos acima. Como vocês podem ver, eu venho com uma canetinha, ou uma caneta, ou um giz, e marco até onde eu vou com a costura. Até onde eu vou com a costura da máquina, não é a costura da alinhavam, é a costura da máquina. Terminei de alinhavar o primeiro lado, vou fechar o zíper, repare que eu soltei lá do outro lado, né, eu só tinha alfinetado para mostrar para vocês como que posiciona o zíper certinho para costurar. Então eu soltei lá do outro lado que não tá alinhavado ainda, para poder fechar ele e marcar até onde a costura da minha máquina vai do outro lado certinho para não ficar torto. Depois de marcar, abro o zíper novamente e reposiciono ele lá do outro lado. Eu não costumo alinhavar o zíper na hora de aplicar na peça, mas eu já tenho uma certa prática, né? Algum tempo já fazendo isso, você já consegue segurar o zíper no lugar e aplicar. Porém, para quem está começando, eu acho alinhavar muito importante. Aqui de um lado eu alinhavei para demonstrar, né, como você pode fazer se você está começando, mas do outro lado eu não vou alinhavar, eu vou fazer conforme eu costumo fazer no meu dia a dia, que é: primeiro eu vou lá e posiciono o zíper, alfineto, daí eu vou para a máquina de costura. Primeiro eu faço uma costura com um calcador de zíper comum, para fixar esse zíper no lugar certinho, não correr o risco de deslizar na hora que eu venho com o calcador de zíper invisível. Depois de fazer essa costura com o calcador de zíper comum, sem compromisso, não precisa ficar retinho não, eu venho com o calcador de zíper invisível e aí sim eu capricho, abro a canaleta do zíper para a agulha encaixar certinho e aí sim eu prendo definitivamente, vamos dizer assim, o zíper na minha peça. Aqui nessas imagens eu estou mostrando o pé calcador de zíper invisível e as suas canaletinhas. Estou mostrando também onde a agulha deve bater no zíper e tentando mostrar como esse calcador tem que encaixar no teu zíper.
Então, já lá na máquina, eu coloquei o meu pé para zíper comum, para fazer aquela pré-costura, como eu havia explicado, para prender o zíper no lugar, para não correr o risco dele escorregar. Como eu havia dito também anteriormente, sem compromisso nenhum, é só para fixar mesmo o zíper no tecido. Troquei minha sapatilha, agora eu vou colocar a específica para zíper invisível. Venho, né, com meu zíper já preso no tecido, sem risco de dançar, né? Pode ver que a costura anterior ela tá bem tortinha. E prego usando a sapatilha específica. Voltando da máquina, fechei meu zíper. Vocês podem ver que ficou bem feitinho. Só consigo ver a cor do zíper mesmo se eu forço muito a peça, né? Caso contrário, fica parecendo só uma costura mesmo. Para dar acabamento, né, na parte que sobrou, na parte de baixo, eu uno essas duas partes certinho, né? Elas estão bem alinhadinhas, ó, uma sobre a outra. Dou uma retirada do zíper para fora, ó, conforme eu tô fazendo. E vou passar uma costura reta a 1 centímetro também da borda, assim como eu fiz onde apliquei o zíper, né? Eu vou fazer embaixo também. Vou fazer essa costura até chegar o mais próximo possível da costura do zíper. Voltamos para a máquina e conforme vocês podem ver, eu estou usando novamente o calcador de zíper comum para fazer essa costura, né, de acabamento. Esse calcador, ele vai facilitar esse processo, porque ele vai permitir você chegar bem perto, né, com a agulha da costura do zíper. Essa é a forma como eu aplico o zíper invisível. Espero ter ajudado alguém. No próximo vídeo, eu vou aplicar novamente o zíper invisível. Porém, dessa vez eu vou comparar a aplicação entre o calcador de zíper comum e o calcador específico para zíper invisível. Tem muito vídeo na internet falando que é possível aplicar o zíper invisível com o calcador de zíper comum. Então, nesse próximo vídeo, eu vou fazer essa aplicação e mostrar a diferença para vocês, né, se houver essa diferença. Tchau, tchau. Até o próximo.